o Nuno Guerra, com quem eu trabalhei num filme que é o argumentista do Antonioni, Tarkovsky, etc. Dizia que só na noite mais escura se consegue encontrar a beleza mais pura. Agora rimo, mas é de facto esse lado que, numa imensa escuridão, a humanidade ganha novos contornos. E revela-se mais. E revela-se mais, sim. Há beleza no feio? Sim, o feio é muito belo. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu convidado é um dos criadores mais interessantes e relevantes da nossa ficção. E há muito que leva ao palco e ao grande ecrã as histórias das pessoas que não têm voz. As invisíveis, as ignoradas, as maltratadas, as que ficam sempre fora do retrato. E através das suas criações, no teatro e no cinema, confronta-nos com as realidades perturbadoras dessas comunidades frágeis e excluídas que estão na margem, usando a sua arte para denunciar e fazer-nos refletir sobre a condição humana e no que há nela de mais belo e grotesco. Falo do criador, realizador e encenador Marco Martins, autor de filmes como Alice, que ganhou o prémio de melhor filme na quinzena de realizadores de Cannes, São Jorge ou o mais recente Great Yarmouth, Provisional Figures, sobre a mão de obra sazonal de imigrantes portugueses para tarefas que os britânicos não querem fazer, como depenar e extirpar aves, ofícios para almas danadas. Marco filma e encena, acima de tudo, para lançar as grandes questões que ainda não têm as respostas suficientes. E as suas criações partem sempre de muita pesquisa e recolha documental antes de se tornarem ficção. E nesse processo passou a ser hábito a mistura no elenco de atores e não atores, num confronto entre arte e vida, vida e arte. Importa dar nota que Alice e São Jorge foram ambos candidatos à nomeação dos Oscars para melhor filme estrangeiro e que na televisão Marco Martins foi o realizador da série Sara, estreada na RTP2, que terá sido mal amada nos bastidores de uma certa direção de programas, mas que passou a ser uma das melhores criações da última década, uma série de culto, uma sátira ao meio do audiovisual, protagonizada por uma das suas atrizes de eleição, Beatriz Batarda. No teatro, enquanto diretor artístico da plataforma Arena Ensemble, já assinou mais de uma dezena de espetáculos como As Criadas, Perfil Perdido, Selvagem, galardoado com o Globo de Ouro para a melhor peça de teatro em 2022, ou os mais recentes Pêndulo e Blooming. No Pêndulo, trabalhou com um grupo de mulheres imigrantes, cuidadoras e empregadas domésticas, e a partir dos seus testemunhos e relatos, construiu um espetáculo que não é biográfico, mas sim uma história coletiva destas trabalhadoras que fazem em Portugal os trabalhos que ninguém quer. Muitas delas a cuidarem e a darem afeto aos nossos mais velhos. Uma peça que teve uma longa carreira internacional em Itália, França, Croácia, Polónia ou Alemanha. E este ano com Blooming, a partir de um projeto europeu para as comemorações dos 100 anos do Ulisses de James Joyce. Criou um espetáculo com crianças de instituições de acolhimento do Barreiro, uma reflexão sobre o que é viver numa instituição, a procura de um lugar de abrigo e o passado e o futuro que cada uma delas recorda ou imagina. Na folha de sala de Pêndulo, anotei a seguinte frase escrita por Marco. Este é um trabalho que cada vez mais me interessa, particularmente porque coloca o teatro no centro das feridas. Fim de citação. Diria que o mesmo se passa no seu cinema, mas de outra forma. Histórias que vão aonde mais dói, baseadas em pesquisas e entrevistas exaustivas, que usam a ficção para contarem dores e feridas reais. A arte pode ser o caminho para a cura de muitas dessas feridas? Vou perguntar. Vamos ver até onde é que vai esta conversa.
É na sala de podcast do Expresso onde arranca agora. Olá, Marco Martins, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, e obrigado pelo convite. E obrigado por teres vindo. Vamos saltar juntos para esta conversa. Bora. Vamos a isso. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias, sem novos lugares para descobrir, sem coisas novas para saber. Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Então eu lanço já esta pergunta que denunciei na introdução. O trabalho que mais te interessa é colocar o teatro e também o cinema no centro das feridas e das dores da sociedade? De alguma forma eu sou atraído para aí e o meu trabalho tem convergido para essas feridas. Eu penso que cada vez mais nós estamos distantes do outro. Não só do outro mais próximo, da família, dos amigos, do nosso meio, mas do outro aparentemente mais distante, das pessoas como os trabalhadores de Great Yarmouth ou como as mulheres no Pêndulo, com que nos cruzamos diariamente e sobre as quais sabemos muito pouco. E penso que a nossa forma de saber sobre aquelas pessoas, a nossa forma de criar uma comunidade tem sempre a ver com o encontro e o encontro com o outro. E andamos em desencontros. Sim, acho que estamos sempre num grande desencontro. E acho que a ausência de criações ou de ficções ou de olhares sobre o outro contribui cada vez mais para esse grande desencontro, sim. Uhum. E o que é que tu queres provocar no público neste confronto com as tais feridas? Questionamento, reflexão, empatia? Uhum. Antes de mais, quero provocar um encontro com aquelas pessoas. Ou seja, estes meus processos, quer de teatro, quer de cinema, desafiam um pouco a lógica económica que está por trás da criação de uma peça de teatro ou de um filme, no sentido em que eles têm um período de criação muito longo. Pode 4, 5 meses, 6? 6 meses. 6 meses é o mínimo entre o início do meu trabalho de pesquisa de campo, a escolha dos intérpretes e a estreia, mas, por exemplo, num trabalho como o Great Yarmouth pode ser 3 anos, porque por vezes não é evidente até onde é que tu queres ir e com que pessoas é que tu queres fazer determinada criação. E quais são as pessoas que também estão disponíveis para trabalhar contigo. É um lugar de encontro. E por isso, nesse lugar de interessa-me sobretudo esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de criação conjunta, esse trabalho de encontro de uma identidade que finalmente já não é a identidade daquela pessoa que está a trabalhar comigo, já não é sobre aquela história, mas é sobre uma história comum. Depois, quando tu levas o espetáculo ou o filme a público, eu acho que é outra etapa dessa criação. É outra... Acho que há um encontro com o desconhecido da maior parte do público, porque são histórias que de alguma forma não estão presentes no seu dia-a-dia e que são frequentemente ignoradas. E portanto, eu acho que o cinema e a arte em particular são lugares cada vez mais de uma reflexão que está ausente da vida comum e da vida e do dia-a-dia comum. E portanto, o que eu quero provocar, em primeiro lugar, é isso, é uma pergunta, é uma reflexão. E esse encontro, essa reflexão, esse confronto pode curar feridas? Pode curar e pode abrir também. E a cura, e para haver cura não é importante abrir a ferida? É pelo menos identificar a ferida, sim. Pelo menos a identificação dessa ferida.
É muito... Pode doer, ou seja, ao se identificar uma ferida, pode doer. Pode doer, sim. Eu acho que isso é muito... Eu penso que este último espetáculo, Blooming, que era com crianças de instituições de acolhimento, outra vez, Portugal é o país com mais crianças em instituições de acolhimento da Europa, onde mais facilmente uma criança é colocada numa instituição. E com mais dificuldade ficam em condições de adotabilidade. Exato. E portanto, depois de sair desse vivem num processo... sistema sem família biológica, sem poder estar com essa família biológica e sem poder estar em condições para serem adotadas. Sim, elas podem, algumas delas num regime de fins de semana ou dias espaçados, estar com a família, mas não é esse o regime comum, não é? E quando, por exemplo, eu escolho falar, esse espetáculo é um espetáculo que cria uma grande fratura no público e em quem assiste, não é? Por um lado porque são confrontadas com algo que julgam não existir, ou pelo menos desconhecem existir daquela forma, não é? E, sobretudo, são confrontadas com as faces, com as caras, com as identidades dessas crianças. Crianças reais, não são atrizes nem atores que vivem em instituições. Vivem mesmo em instituições. E eu acho que aí, essa construção dessa identidade, que passa a ser uma identidade comum, não é? Eu acho que as histórias, a ficção, o trabalho de narração tem essa função, que é uma criação de uma comunidade, a criação passa a ser a nossa história também. A partir do momento que eu sou confrontada com a história daquelas crianças, passa a fazer parte também da minha história pessoal. E é um momento, pode ser um momento também de dor, como tu dizes. E sim, agora voltando, sim, a partir dessa dor podemos encontrar uma cura, com certeza. E porquê que, desde há muito, foste colocando nos teus filmes e nos palcos das tuas peças essas pessoas, esses corpos, essas identidades de crianças ou adultos que contam as suas próprias histórias ou as histórias da sua comunidade, estando no meio de atores ou não, tem uma qualidade dramatúrgica outra, criam um confronto e um encontro maior com quem assiste? Porquê? Sim, eu acho que é um trabalho... que o fazes? Sim, eu acho que é um trabalho muito, muito distinto do trabalho com atores, no sentido em que, existindo uma construção de uma representação, existindo a construção de uma narrativa, ela é muito distinta da construção que se faz com o ator e que pressupõe a existência de um texto pré-definido, pressupõe a existência da apropriação da identidade de outra pessoa, enfim, tudo o que está relacionado com o trabalho de ator no sentido mais clássico. O fazer de. E ao fazer de. Aqui também é um trabalho sobre representação, porque há uma criação que parte da identidade do intérprete, parte da sua biografia, mas que depois, naturalmente, transcende essa biografia. E o que é muito interessante neste trabalho, e por isso tenho trabalhado cada vez mais com comunidades, é que existe um aspecto de identitário que tem a ver com a voz, tem a ver com a experiência, tem a ver com o movimento do corpo, que transcende muito aquilo que é dito ou aquilo que nós observamos. E há ali muita verdade, muita densidade dramatúrgica. Sim, eu acho que a verdade vem disso, vem desses corpos, vem dessas vozes, vem de uma presença, vem do próprio facto de, por exemplo, quando tu tens intérpretes como os do Pêndulo, que vêm de diferentes países, do Brasil, de São Tomé, muitos desses corpos, muitas dessas pessoas nunca tiveram num palco. Mulheres imigrantes que trabalham nas limpezas, muitas delas também cuidadoras de idosos, que passam o afeto, o cuidado e que são mal cuidadas pela nossa sociedade, não é? Sim, eu acho que acho que a nossa sociedade tem muita dificuldade em
em lidar com esta mutação que está a acontecer, no sentido de cada vez mais nós somos um país de imigrantes, de imigração, e dependemos dela em grande escala. E, portanto, o que nós deveríamos fazer, que era cuidar dessa imigração, cuidar da integração desses imigrantes, não é feito, não é? É um uso económico dessas pessoas, é uma exploração económica de seres humanos. E a peça fala um pouco sobre isso, ou seja, o que é irónico é que a maior parte destas mulheres, por exemplo, neste caso, o que elas são pagas para dar afeto, para dar amor. E o que recebem em troca do país onde elas vivem, não é? É só uma exploração económica na maior parte dos casos. Mulheres que estão fora do retrato e que quiseste colocar em palco. Como é que chegaste a esta vontade de querer colocá-las, de contar as histórias destas mulheres? E o que é que te surpreendeu nestas histórias? Como acontece em alguns dos casos dos trabalhos que eu faço, muitas vezes o ponto de partida para esses espetáculos são convites que me são endereçados, neste caso de uma associação chamada Arte em Rede, que funcionava com os municípios e as zonas limítrofes de Lisboa. E eu pensei, na verdade, 2 anos sobre o que é que eu poderia fazer sobre essa população e sobre essas áreas, até chegar à ideia do pêndulo, deste movimento pendular das mulheres que vêm dos seus países de origem para trabalhar em Portugal e depois das zonas limítrofes para trabalhar no centro de Lisboa. Portanto, este duplo movimento pendular. E comecei, não só eu, com uma equipa que trabalha comigo há muitos anos, a fazer uma série de entrevistas a mulheres que desenvolviam este tipo de trabalho. E a partir desse grupo, que podem ser 60, 70 entrevistas feitas com estas mulheres, eu escolho um grupo de 20, 21, depende, 19, com que eu começo a trabalhar em estúdio e começo a trabalhar sobre os temas mais biográficos. Se têm filhos, se não têm filhos, há quantos anos estão, onde é que trabalharam, quais as dificuldades que têm, etc. E depois é um processo de enamoramento, ou seja, eu tenho sempre a sensação que é o intérprete que me escolhe a mim e não eu que escolho o intérprete. Porque, por outro lado, para estas pessoas há aqui um salto de confiança para trabalhar comigo, num processo tão longo, neste caso, 4 meses a trabalhar em estúdio permanentemente. E é a partir nesses workshops que não só envolvem outros criadores com convite para trabalhar comigo, da música, neste caso tinha o Tia Maria, tinha, o Marco da Silva Ferreira, pessoas que eu vou trabalhando comigo para trabalharem com aquele grupo de intérpretes e sobre os quais se vai desenvolvendo o que nós chamamos uma série de material que tem a ver não só com texto, não tem a ver só com biografia, mas também tem a ver com movimento e a criação começa a surgir assim. Maravilhoso assistir a esta tua peça. É surpreendente porque de facto há ali muita qualidade dramatúrgica naquelas vidas e a questão é que força é essa daquelas mulheres que as faz continuar? O que é que te surpreendeu naquelas vidas? Bom, eu acho que são vidas absolutamente de superação, de transcendência. E talvez o que me surpreenda mais, mas isso eu acho que é comum muitas vezes naquelas mulheres, é a violência que está implícita naquelas vidas, uma violência que vem desde muito novas, por exemplo, no caso da Maria Yaya ou da Ju, ou seja, são retiradas das famílias muito novas, tiradas da escola, postas a trabalhar em roças ou no campo ou em casa de alguém, ainda na adolescência ou quase na infância. E a forma como essa violência vai sendo ultrapassada de alguma forma, não é? E continuas a lutar, digamos assim. Isso para mim é a grande lição. Eu nestes trabalhos tenho sempre a sensação de que o que eu recebo é muito mais do que eu estou a dar, ou seja, naquela reflexão. E deste-nos a perceber a alegria
a graça natural, um gosto em viver através das cantorias, da dança, o humor. Portanto, apesar da violência, Sim. há ali muita vida. Sim, porque E gozo. a vida é muito bom. Para já, estas mulheres são muito diversas entre elas, não é? Temos pessoas que vieram estudar para a Universidade Nova, a fazer uma pós-graduação em artes cênicas e que, portanto, estão cá há pouco tempo, e pessoas que estão cá há muitos anos e que tiveram uma série de trabalhos e que cuidaram de uma série de pessoas, etc. E, portanto, essa diversidade para mim também era muito importante, porque foi essa diversidade que eu encontrei nestas entrevistas. Eu acho que este trabalho também é isso, é uma luta contra o preconceito, contra as ideias pré-estabelecidas, e, portanto, nesse sentido, o espetáculo tem isso. Tem movimentos contraditórios de festa, de dor, enfim. Sobre as tais invisíveis, que é uma temática de maneiras diferentes, vais trabalhando. Ainda sobre este espetáculo, na folha de sala, escreveste que quiseste trazer para a luz estas existências e a mentira fundamental que diz que as nossas democracias assentam na livre escolha. Que mentira é essa? Pois é, essa livre escolha que nós gostamos de afirmar, mas que está cada vez mais ao alcance de poucos, ou seja, privilegiados. De poucos privilegiados, sim. Porque cada vez menos pessoas. E cada vez menos pessoas, sim. Eu acho que para estas pessoas essa liberdade, esse lugar de liberdade existe, mas não existe um lugar de livre escolha, ou seja, existe uma liberdade que é uma liberdade interior e às vezes que grita muito forte e que se manifesta através, por exemplo, da dança ou através, mas que depois a vida está muito condicionada por condições que não consegue, não está nas suas mãos alterar. E é essa, eu acho que quando eu falo dessa mentira da democracia, eu estou-me a referir exatamente a isso. Nisto da realidade ultrapassar a ficção, e julgo que a ficção que te interessa é aquela que tem uma grande dose de realidade, não é? Tenho a ideia de me teres contado que para o filme São Jorge, sobre o submundo das cobranças difíceis, no tempo da Troika, houve histórias reais que tu registaste, a tua equipa registou na vossa pesquisa, que não foram incluídas no filme porque de tão cruéis, grotescas, surreais não eram verosímeis. É verdade? Sim, é verdade. É verdade. Eu, em relação... O meu trabalho assenta todo ele sobre essa divisão que eu acho que é uma divisão que cada vez menos faz sentido entre o que é ficção e o que é realidade. Eu acho que a nossa memória é altamente seletiva. E a forma que nós temos de compreender o mundo à nossa volta é através de narrativas. E essas narrativas, a que nós chamamos realidade, organizam o que, por exemplo, na informática se chamam dados. E portanto, o relato da narração, que é o que nos faz sentir, compreender a nossa identidade, a nossa história, ele é muito diferente de pessoa para pessoa. E portanto isso interessa muito, porque a narração é algo que está cada vez mais ausente do mundo onde vivemos, não é? Cada vez mais tudo se processa a um nível de dados, de imagens instantâneas. E vivemos na época das narrativas alternativas, não é? Sim, aos factos. para além disso, não é? Para além disso da narrativa alternativa, mas sobretudo a nível da pré-consciência, não é? Quando nós tiramos uma fotografia do Instagram ou quando nós recebemos um determinado... Está quase... Não está ao nível da reflexão, não existe reflexão nesse processo. Ao mesmo tempo acho muito interessante nisto neste lado documental, de ires a terreno para contar histórias reais na ficção, dar-te conta que há histórias reais que não serão verosímeis na ficção. Sim, eu nesse caso, eu acho que é um período extremamente
interessante da nossa história recente, esse período da Troika e a crise de 2009, 2014. E eu acho curioso que, por exemplo, eu mostrei o filme há pouco tempo na Cinemateca, um grupo de estudantes da Escola de Cinema, e obviamente a primeira pergunta que surge é sempre: mas isto era mesmo assim? Pois, mas isto é verdade. Mas isto é verdade, não é? Essa é a pergunta. Não é? Às vezes a verdade é mais assustadora. E a verdade obviamente é mais assustadora. A verdade, aquilo é a minha construção sobre aquele período histórico. Não é? O que eu consegui, através das imagens, através dos sons, através do movimento, o que eu consigo captar daquele movimento, daquele momento histórico. E havia histórias fortes, chocantes, que não quiseste que coubessem no filme? Sim. Sim. Porquê? Curiosamente, porque seriam mais facilmente entendidas como não reais, lá está. Ou seja, eram de uma tal violência que de alguma forma iriam de alguma forma para serem entendidas como histórias, digamos, possíveis. Não vamos falar de real ou não real, mas ou seja, o teu interesse quando começas a construir um filme como o São Jorge, não é causar um choque, não é? Mas sobretudo provocar perguntas, provocar uma reflexão sobre aquele período. E nesse sentido, determinadas histórias encerravam em demasia o que eram as questões que estavam presentes e que me interessavam refletir. Aumentavam uma fratura, até de conhecimento. Certo. Percebo. É a realidade a ultrapassar a ficção e a criar essas enormes fraturas. Contaste-me que o Provisional Figures, Great Yarmouth, o filme, foi como um díptico do São Jorge, não é? Porque é como se aquelas pessoas do São Jorge tivessem imigrado. Serão as mesmas populações noutro contexto. Num país, falando de imigração, é nós, portugueses, como é que somos tratados como imigrantes? Os pork and cheese. Uma realidade também que te chocou, não é? Que não estavas à espera. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, lá está, parece algo que não pode ser possível, não é? Não desta época, não é? Não desta época. Eu quando acabo um filme, e no caso do São Jorge não foi exceção, raramente tenho o próximo filme já escrito ou sei exatamente o que é que eu vou fazer a seguir. Porque acho que quando tu terminas um filme algo muda em ti, portanto há uma reflexão e portanto tu começas a criar a partir do ponto onde chegaste. E eu, quando terminei o São Jorge, curiosamente fui convidado para visitar a Great Yarmouth e para trabalhar, para fazer uma peça de teatro com a comunidade portuguesa de Great Yarmouth. E que era uma comunidade muito heterogénea, de pessoas de origens muito diferentes. Havia desde professores universitários, pessoas que tinham trabalhado em circos em Portugal, que nunca tinham... Ou seja, havia uma série de pessoas que nunca tinham trabalhado na indústria, nunca tinham trabalhado em fábricas, e que vinham de alguma forma fugidos dessa crise económica. E era, para mim, evidente e por isso é que eu disse em algumas entrevistas que era um díptico, porque para mim era evidente que essas pessoas eram as pessoas de que o São Jorge falavam e que tinham imigrado na altura. E portanto, aliás, a personagem do Nuno Lopes, durante várias versões do guião, continuava-se a chamar Jorge, e houve mesmo versões do guião em que era quase uma continuação da história. Mantinha-se pugilista. Sim, quase, sim. Mas depois alterou-se. Mas depois não, porque eu tinha um desejo grande de fazer um filme
com a Beatriz Batarda, que tinha colaborado comigo em todos os meus filmes anteriores, mas que eu nunca tinha construído uma protagonista para ela. E, portanto, a uma determinada altura da minha pesquisa sobre o filme, eu comecei a ouvir falar de uma senhora que se chamava... Uma senhora inglesa, a quem os portugueses chamavam a mãe dos portugueses e que fazia exatamente o que a Tânia faz no filme, que era esta integração dos portugueses nas fábricas, facilitava a sua colocação nos hotéis, ou encontrar casas, ou nos trailer parks. E para mim foi muito evidente que eu queria fazer o filme sobre esta personagem tão contraditória, que lá está, nos relatos que eu ouvi, era uma senhora inglesa casada com um português e eu inverti. Eu quis fazer uma senhora portuguesa casada com um inglês, mas que fazia exatamente tinha exatamente as mesmas funções. E relatas histórias muito duras, vidas duríssimas e a condição humana. Que pessoas, no caso a protagonista, capaz de atos frios, cruéis, desumanos, muitas vezes movida por um sonho, não é? Para... Sim, eu não sei, eu não concordo que seja desumano, não é? Eu acho que é humano na sua... Pois, no contraste. Exato, na sua face mais escura, não é? É alguém, para mim também é uma novidade enquanto personagem, porque de alguma forma as minhas personagens nos meus filmes anteriores eram alguém que mantinham uma esperança, não é? Eram pessoas que iam contra o sistema, que acreditavam na mudança, que acreditavam na transformação, que estavam de alguma forma, por isso a personagem do Jorge, no São Jorge aliás de alguma forma um santo, não é? Porque é alguém que se recusa a colaborar com o sistema. A Tânia também é movida por um sonho, não é? É movida por um sonho, sim, mas é alguém que já foi muito triturada pelo sistema. É um sonho que ela guarda num bolso dobrado. E que está constantemente a querer relembrar-se para justificar muitos dos atos e situações que ela chuta para canto. Sim, mas é um sonho muito amortalhado de alguma forma. É um sonho possível já. É um sonho... Já só do possível, não é? Do possível. Tu deste conta de existências e sonhos amortalhados, usando a tua expressão, nas pessoas que foste conhecendo e entrevistado nesta pesquisa para este filme? Sim. Destes imigrantes? Sim, sim, no sentido em que a vida da maior parte daqueles imigrantes foi-se reconfigurando várias vezes. E isso é verdade para todos nós, mas ali era, de alguma forma, numa escala maior. E aquela hipótese de... Por exemplo, isso era interessante, que é, para algumas daquelas pessoas havia uma espécie de English Dream, ou seja, uma ideia de Inglaterra como um lugar de oportunidades, como um país muito mais desenvolvido, um país com maior igualdade, um país com um nível de vida superior. E, portanto, quando elas imigravam com uma série de desconhecimento sobre o que era aquele lugar. Imigrantes que vão em busca do sonho e encontram o pesadelo. Certo. Até por uma razão muito particular e muito interessante, que é a maior parte das pessoas, e isso é comum acontecer, mesmo não na imigração, mas noutras circunstâncias, a maior parte das pessoas que imigravam para Great Yarmouth e que imigram, os relatos que fazem do que lá acontece, do que lá se passa, não são relatos de denúncia, até são pelo contrário, relatos alterados para parecer que tu estás a ter, para as pessoas não se preocuparem, para parecer que estás a ter uma vida boa. Mas isso é o eterno discurso do imigrante. Exato, que doura um bocadinho a pílula para parecer que a vida é espetacular claro. Lá fora. E portanto, quando eles imigram, quando as pessoas imigravam, iam à procura desses relatos. E portanto, quando encontravam uma realidade, na verdade, muito mais dura,
do frio, das horas de trabalho, da distância da fábrica que eles tinham que percorrer todos os dias, etc. E aí havia um sonho que morria também, de alguma forma. E também nesse processo de pesquisa houve realidades tão duras que não cabiam na ficção. Sei que li que uma que faz parte, que é músicas de Natal que eram tocadas para que os trabalhadores continuassem motivados a descarnar e a esventrar as aves. Sim, isso está no filme, não é? Sim, assim, aparece lá muito ao de leve. Sim, havia uma se calhar Sainsbury, ou uma cadeia de supermercados que durante a campanha de Natal fazia questão de para que o trabalho fosse mais, digamos assim, agradável, colocar músicas de Natal durante o processo de corte e desmembração dos perus na linha da fábrica. Lá está, é uma história que me contaram. Outro dos aspectos interessantes é, eu nunca entrei nessa fábrica. Pois. Não te deixavam entrar? Nunca me deixaram entrar. Porquê que será? Bom, porque obviamente porque há perfeita consciência, não é, do horror do que lá se passa, não é? Várias vezes fiz vários planos para entrar lá, montes de trabalhadores disseram, eu dou-te o meu cartão, tu entras e ninguém vai dar por nada. Não, porque eu acho que eu não queria prejudicar ninguém e sabia que no momento em que entraria numa linha não fazia ideia o que é que ia lá fazer e rapidamente serias depenado lá para fora. Depenado ali para fora, exato. Mas, e portanto, a minha construção já é uma construção feita a partir dos relatos. Ou seja, não é uma observação, é uma observação de outras fábricas, onde eu depois fui ver como é que se processava, mas não sobre a Burnham Matthews, que é o nome da fábrica, desta grande fábrica do Norfolk, que no filme está alterado, mas que é a grande fábrica onde trabalham. Na altura chegaram a trabalhar 10, 15 mil portugueses naquela fábrica. E aquelas pessoas que foste conhecendo, que te foram contando as histórias, eram pessoas trituradas por dentro, à conta das condições, à conta do que se sujeitavam para o sonho? Sim, eu acho que havia há um lado, como eu te dizia, de fim do mundo naquele lugar. Um lado também da Oeste, ou de Faroeste, nesse sentido que são pessoas que imigram já isoladas, muitas delas também já com uma família que fica para trás. Ilhas humanas. Sim. E portanto, vulneráveis. Vulneráveis, sim, muito vulneráveis. Como é que tu olhas para o ser humano, para as pessoas, hoje em dia, indo tão lá no fundo, se há esperança também no teu olhar para as pessoas? É uma das perguntas que eu gostava de colocar, tu que te tens confrontado tanto com este avesso da pele. Eu tenho uma profunda empatia pelo outro. Eu acho que esse é o nosso lado que nos faz mais humanos, digamos assim, o que se chama ser humano, não é? É um lado de empatia, conseguir empatizar com o outro, conseguir encontrar aquilo que é comum em todos nós, não é? Gente como nós, somos todos gente. Sim, não é? Aquilo que é comum em todos nós e cada vez mais me interessa trabalhar com estas pessoas para as quais lhes está, na maior parte dos casos, vedado lugar de fala, de alguma forma. A maior parte destas pessoas com que eu trabalhei, quer por exemplo no Pêndulo, é muito evidente, quer em Great Yarmouth, elas nunca tiveram a oportunidade de contar a sua história. E a sua história
provavelmente nunca seria contada, ou seja, iria desaparecer. Mas aqui não há nenhum sentimento de heróico ou de eu estar aqui a fazer uma função de quase de veículo. Não é de todo isso. É só a construção de narrativas através do olhar para o outro. Eu acho que esse é o... E isso é, hoje em dia, em arte, cada vez mais se fala do lugar da fala, etc. Mas eu acho que a arte tem esse poder e essa função que é nós olharmos para o que nos rodeia, olharmos para o que nos inquieta e refletirmos sobre isso com o outro. Não é? É isso que te interessa? A arte que questiona, sim. A arte que confronta e que dá voz. E que dá voz, sim. Porque acho que é o que está cada vez mais, ou seja, há cada vez menos espaço para olharmos para o outro. Há cada vez menos espaço para a reflexão. Mesmo aquilo a que nós temos acesso é cada vez uma zona mais estreita do outro, digamos assim. E por outro lado, ironicamente, estamos a assistir no país, nos últimos tempos, com a ajuda e o embalo de certas forças políticas, um olhar de lado e com ódio para vários imigrantes, para imigrantes que chegam ao nosso país, quando nós, portugueses, pessoas nascidas em Portugal, são igualmente maltratadas lá fora. Portanto, estes dois movimentos também sim, somos um país de imigrantes, para já. Somos um país de imigrantes, sempre fomos. E ao mesmo tempo, e conhecidos, ou pelo menos com a fama de recebermos bem, mas há um movimento contrário, não é? É o tal desencontro, a tal distância com o outro que tem aumentado. É? Eu acho que durante muitos anos nós fizemos por ignorar a nossa herança fascista. Portanto, os 50 anos de fascismo em Portugal e de sermos um país fechado, não é? Um país fechado, um país muito provinciano, um país colonizador. Ou seja, eu acho que nós... a seguir ao 25 de Abril, houve a esperança da construção de um país, as chamadas abriladas, não é? A esperança da construção de um país democrático, um país igualitário, um país, enfim, um país diferente, não diria... e que, aberto ao mundo. E 50 anos depois do 25 de Abril, onde é que estamos? Eu acho que houve questões com as quais nós, na verdade, nunca nos debatemos. Nunca as debatemos. Ou seja, fomos contando uma narrativa para nós. E fomos contando uma história, digamos assim, que tinha muito mais a ver com um processo económico e de prosperidade económica, mas não um processo de democratização de um país e de igualdade de direitos. E pronto, e as grandes conquistas dessa democracia, por exemplo, vão desaparecendo, não é? Não é só esta ideia de que a escola pública deixa de ser um lugar para todos e de repente toda a gente... existe uma série de escolas privadas e, portanto... Com as maiores pontuações, o ranking. Exato. Não é só a ideia de que pouco a pouco a saúde vai sendo privatizada e, portanto, só as pessoas com... Ou seja, é também esta questão de um regresso de um certo pensamento altamente retrógrado, fechado, e que conduz a essa ascensão dessa extrema-direita e essa paranoia porque não podemos olhar para um país, para um partido como, por exemplo, como o Chega, como um país
um partido com uma certa paranoia sobre o outro, sobre o lugar do estrangeiro, sobre o lugar da mulher, não é? Da própria mulher, não é? Aquela ideia de que a mulher deve regressar a casa e cuidar dos filhos, etc. E pensar que, se calhar, esse período do Estado Novo não está assim tão longe, nem ultrapassado. Não está ultrapassado. Eu penso que não, porque repara a quantidade de pessoas que estavas a falar disso, não é? Que continuam a ter esse discurso sobre o patriarcado, sobre o outro, sobre a imigração, sobre a colonização, sobre... E parece cada vez mais normalizado um certo discurso, não é? O que se fala do gigante adormecido, que agora começa a aparecer mais vezes à mesa, e nos canais, nas televisões, e nas rádios, e nos jornais. Certo. Pois, eu acho que existe um certo esquecimento histórico, um apagamento histórico, e sobre o qual existe uma grande responsabilidade da minha geração e das anteriores, não é? Sobre isso. Eu, por exemplo, estou a trabalhar num espetáculo neste momento sobre esse período, em particular sobre uma colónia de férias que existiu no final do Estado Novo, patrocinada pela Amnistia Internacional e pelos católicos progressistas, etc. Uma história contada aqui no Expresso pela minha colega Joana Pereira Bastos. Exato. E que tu, com o teu olhão, decidiste contar no palco, mas também no cinema, não é? Sim, também vai ser o meu próximo filme. E deste conta do quê? Deste conta de um historião, não é? Exato. Isto em relação ao apagamento tinha a ver com isso, como, por exemplo, não haver... em Portugal nenhum monumento, por exemplo, aos presos políticos, que a PIDE-DGS, que é uma instituição, talvez a instituição mais terrível que existiu na história moderna portuguesa, seja um edifício com apartamentos de luxo, onde, por exemplo, estavam obrigados a pôr uma placa a dizer que ali tinha existido uma prisão que aparentemente desapareceu, ou está escondida, ou enfim, ou por exemplo, em relação à prisão de Peniche, durante muitos anos houve projetos para fazer uma pousada, um hotel, etc., naquele sítio, e felizmente não foi feito. E existe essa memória que foi progressivamente sendo apagada, amaciada, e que obviamente neste momento, como é natural, surgem interesses em que ela continue apagada, de alguma forma. E o teatro e o cinema podem ser também política, nesse sentido de ter um olhar social, um olhar político. Esse papel ou esse ângulo interessa também na arte? Eu acho que tudo o que nós fazemos é político. Mas pode ser um alienar. Um político. Pode ser um politicamente consciente, pode ser politicamente inconsciente, não é? Eu acho que as novelas em prime time são altamente políticas. Vinculam uma ideia da sociedade portuguesa muito, muito precisa, que podíamos aqui analisar. Os meus filmes também são políticos, vinculam uma ideia diferente dessa. E com um peso diferente sobre a forma. É engraçado que ninguém olha para uma novela e a identifica enquanto uma coisa fantasiosa, não é? E no entanto eu poderia achar que era quase um conto de fadas, não é? De alguma forma. E portanto o meu trabalho é, digamos, politicamente consciente. Pois, e este silêncio é porque não vês muito disso à tua volta, no meio audiovisual. Não, eu acho que infelizmente existe por isso é que o cinema e o teatro e a literatura são cada vez mais importantes, porque é um espaço que cada vez há menos espaço para essa reflexão. E portanto é importante que continuem a haver filmes a ser feitos, é importante que continuem a existir livros que são escritos, porque esses são os verdadeiros espaços da reflexão. A arte tem esse lugar, digamos quando assim. É arte. Quando é arte. Eu volto a uma pergunta que te coloquei em tempos
Estás mais em paz com estes tempos em que o cinema tem mais palco nas plataformas de streaming do que nas salas de cinema e em que o cinema se confunde com as séries que por vezes também se confundem com as novelas? Este molho de brócolos, como é que tu olhas para isto tudo? Eu acho que o cinema tem um lugar cada vez mais exclusivo, mas também pode ser elitista, e esta palavra podíamos trocar por várias, não é? É mais um gueto, é mais elitista, é mais as pessoas que vão ao cinema e ao cinema, uma sala de cinema. A uma sala de cinema são cada vez menos. E isso entristece-te? Muito porque eu acho que a forma como nós nos confrontamos com as imagens é uma forma cada vez mais economicista e não uma forma de fruição. E olhamos para as imagens, não... Eu, na minha geração, ir ao cinema era um lugar de êxtase. E eu, felizmente, tinha uns pais que me levavam muito ao cinema e depois eu ia muito ao cinema. E havia um lado havia quase transcendental na experiência de ver um filme. E agora é o quê? Na experiência de ver imagens. Para mim continua a ser o mesmo lugar. Para a maior parte das pessoas, neste momento, é um entretenimento, digamos assim. Entretenimento, mas é um lugar de, digamos, quase de um entretenimento, mas no sentido mais, como é que eu hei de dizer, mais escapista do termo, mais para sair do teu dia-a-dia. Alienado, sim. Aquele lugar comum que afirma que as séries são um novo cinema onde fervilham as melhores histórias, com mais rasgo, é uma fantasia para os mais desatentos e desinformados? Não sei, eu sou um grande espectador de cinema, tenho 3 filhos, vejo muito teatro e muitas exposições e nunca consegui aderir às séries, ou seja, vejo algumas séries, vi algumas séries, algumas delas extraordinárias. Mas não és um viciado nas séries, nem às vezes esse folgo que se conta. Não. Mas vejo algumas virtudes nesse formato longo. Não na ideia do pequeno ecrã, não na ideia do vício da adição, mas no formato longo, ou seja, na hipótese que as séries promovem de tu criares narrativas que são múltiplas e personagens que têm uma complexidade, têm um tempo e uma complexidade que se adapta quase ao ritmo da vida, de alguma forma. E pode ser estimulante. E pode ser estimulante, para os guionistas. Sim. Bom, tu assinaste a Sara, que não correu muito bem nos bastidores na altura do lançamento. Certo. Uma certa direção de programas quis colocar na gaveta. Sim, quis colocar. A série estava terminada, teve terminada durante um ano. Belíssima série. Obrigado. Diga-se. Obrigado. Foi um momento muito feliz de criação, uma criação quer na escrita, que foi partilhada com o Bruno Nogueira e com o Ricardo Adolfo, e que foi um momento de grande fruição. Talvez tenha sido o projeto em que eu tive, ou seja, que mais uma certa felicidade, não? Certo? Foi. Uma sátira ao audiovisual, não é? Sim. Aliás, nós dizíamos sempre, quando estávamos a escrever, nós nunca mais vamos trabalhar. Havia engraçada essa consciência que era tão dura, algumas das críticas, que havia a percepção de que determinada pessoa nos ia deixar de falar, ou que determinada... Curioso, quando parece que vivemos em liberdade, não é? E se faz uma série que é uma sátira ao audiovisual, e que lição é que tiraste? Nomeadamente pelo facto de uma certa direção de programas ter colocado a série durante uns tempos na gaveta.
Pois, porque o que aconteceu foi que quando houve uma mudança de direção na RTP, quando entrou o Nuno Artur Silva, ele quis fazer uma grande mudança dentro da televisão e trazer a ficção para a televisão e, portanto, houve algumas conversas com ele e a ideia era começar a produzir séries de televisão que tivessem outras características, que tivessem que trouxessem pessoas que tinham trabalhado no cinema, etc. Pois foi nessa altura que o Nuno abraçou esse projeto. Abraçou este projeto. Mas depois ele saiu. Mas isto já vinha antes. Ou seja, eu acho que a série nunca foi compreendida dentro da RTP. Agora, a razão pela qual não foi compreendida ou não foi amada, não te sei dizer. E a uma dada altura, por questões económicas, porque havia, não sei se ainda é assim, mas na altura na RTP havia um determinado valor, que era uma grande parte do valor da série, só era pago quando a série era emitida, e portanto a série já ia sendo adiada durante um ano, e imagina, pronto, nós como produtores tínhamos feito um empréstimo e aquilo ia aumentando aos juros, e portanto foi uma altura que se tornou insuportável. Mas tiraste alguma lição disso? Bom, tirei que nunca mais fiz nenhuma. A televisão, eu tirei, não está preparada? Exato, sim, achei isso. Achei que eu tinha feito, eu e o Bruno e o Ricardo Adolfo e todos os atores que tinham trabalhado na altura, nós inclusivamente tínhamos atores que tinham exclusivo na SIC e que tinham uma exceção, como o Albano Jerónimo e a Rita Blanco, porque nós queríamos tínhamos essa ideia de fazer uma série que convocasse uma série de valores de produção e etc. E portanto e fizemos uma série, digamos, para o que nós acharíamos que era o grande público. E pronto, e fomos parar ao Canal 2 às 11 da noite. E a lição a tirar é o quê? A televisão eu acho que a televisão, eu tenho grandes reservas em relação à forma como os canais públicos são programados. Eu acho que existe, felizmente, ainda um apoio ao cinema e um apoio, digamos, da RTP no cinema, um apoio de alguma forma a alguns projetos, mas que depois existe uma contradição entre uma estação de televisão que precisa criar receitas, mas por outro lado absorve grande parte do que é o orçamento para a cultura em Portugal. E isto é altamente contraditório, porque eu penso que as receitas, ou seja, se tu tens um canal, digamos, comercial e precisas de gerar receitas, existem muitos canais que têm essa função. E a RTP, a teu ver, e aos olhos de muita gente, deveria ter outro papel, certo, não é? Exato. E não tem tido. Tem cedido à lógica comercial. Tem sido uma coisa muito portuguesa, que é ter uma posição que não é clara e que, portanto, lhes permite, em determinadas circunstâncias, tomar certo tipo de posições, em determinado tipo de posições noutra altura. Por exemplo, mas é bom que exista, não é? Eu sou a favor muito da existência da RTP e acho que deve continuar a existir. Mas, por exemplo, outro episódio recente tem a ver já com outra direção. Quando eu fiz o Corpo que Dança, um documentário sobre a história do Ballet Gulbenkian, mas que no fundo é uma história de Portugal vista através da dança e do corpo, mais do corpo. É uma história moderna de Portugal sobre o corpo, de alguma forma, que parte da ideia da criação do Ballet Gulbenkian e das companhias de dança no pré-25 de Abril e que vai até 2005. E que tinha uma grande parte das imagens eram imagens do arquivo da RTP, que eram trabalhadas por mim na criação do documentário. E neste momento, por exemplo, o arquivo da RTP é algo que funciona exterior à RTP, ou seja, aquelas imagens que todos nós que pertencem a todos nós e que é a nossa história coletiva e que todos nós as pagamos porque foram feitas. É um património. Portanto, são nossas. Neste momento
são geridas por uma empresa que é exterior à RTP. Portanto, são este tipo de medidas que são feitas ao longo dos anos. Que acontecem na sombra, que não sabemos, e de repente confrontaste com isso. Certo. Mas pronto, felizmente foi ultrapassado, e o documentário não poderia, por exemplo, este documentário não poderia existir sem o apoio da RTP, lá está. Um exemplo do papel que a RTP deve cumprir. Exatamente. Eu agora gostava de lançar um áudio para tu ouvires e depois que comentasses. Vamos a isto? Vamos a isso. Tem sido uma relação muito estreita, muito sempre desafiante, que eu prezo muito. Acho que gostamos de usar o termo um diz mata e o outro diz esfola. Penso que seja um bocadinho essa a natureza da nossa relação artística, e isso tem os seus desafios, porque o Marco é um artista muito exigente, com uma visão ou uma sensibilidade para o aspecto visual muito particular, e que se interessa por temas que são difíceis, que são temas que ele penso que não compreenda, ou do mundo que ele não aceita e que o perturbam ou que o incomodam, e que ele, de certa maneira, através do trabalho artístico, cria um pensamento mais profundo. Acho que este desejo que ele tem de dar voz aos invisíveis, aos chamados invisíveis, não é? Dar voz, reconhecer o sofrimento dos outros, faz com que ele crie objetos artísticos muito particulares, que criam alguma controvérsia, porque tende a reunir, a trabalhar com pessoas que não são necessariamente profissionais e que passam por essa experiência de estar em palco e de exporem as suas histórias pessoais em palco, falando em primeira voz, mas através de um objeto que não deixa de ser ficcionado e construído com o olhar do Marco. Por isso, as pessoas, quando veem os espetáculos, sobretudo em teatro, não é? Mas eu penso que em cinema isso também acontece. Há talvez um desconforto e um incómodo que eu acredito que seja propositado, porque obriga o espectador a refletir sobre essas realidades que tantas vezes são mascaradas ou ignoradas, e que são urgentes denunciar, e sobretudo é fundamental refletir. Todas essas pessoas que vêm participando, tanto nos filmes como nos objetos teatrais, são de alguma maneira transformadas pela experiência, e isso é muito enriquecedor. E se o espectador não vê, e quem está fora dos projetos não tem acesso a essa riqueza dessa transformação pessoal, e que eu considero de enorme importância. Há um lado, bom, que poderemos chamar terapêutico, mas eu acho que é mais complexo do que isso, em que estes participantes não só conseguem fazer uma catarse coletiva, tornar a sua dor numa dor coletiva, e isso é uma experiência que não tem preço, é de um valor incomensurável. É claro que o espectador não tem acesso a isso, não vê isso, ou vê o objeto como se as pessoas estivessem verdadeiramente a falar delas, e não se apercebem da dimensão ficcional que é construída em cima da informação documental. Eu penso que o Marco tem um lugar, criou uma identidade muito própria, tanto no cinema como no teatro, enquanto artista, visual e performático e cinematográfico, e tem um lugar único, uma identidade única e preciosa, no meu entender. Eu sinto que cresci imensíssimo enquanto artista ao lado dele, obrigando-me a sair de alguma zona de conforto, mesmo do ponto de vista da interpretação,
Foi sempre muito rico trabalhar com ele. Embora violento em muitas das situações, não que o Marco seja violento comigo, mas a experiência é violenta. É claro que eu me sujeitei sempre a isso e o Marco também exige dos seus artistas isso, mas há um lado transcendental que supera todo esse sofrimento e que é muito, muito enriquecedor no olhar sobre o mundo e sobre a sociedade. A minha pergunta para o Marco é: o que é que o Marco deseja ver ou deseja atingir através de um ator? Um ator nunca fala na primeira voz, ao contrário das pessoas que estão a prestar os seus testemunhos ou que estão a construir a sua ficção ou a ficção em cima dos seus testemunhos. O que é que o Marco quer de um ator quando inclui um ator ou uma atriz nos seus projetos? Bom, acabamos de ouvir a atriz Beatriz Batarda, uma das atrizes que faz parte da tribo do Marco Martins, que o acompanha desde a sua primeira longa-metragem, Alice. Beatriz fala de Marco como um artista exigente, que se interessa por temas difíceis, como já falámos, e obras desafiantes que levam a experiências intensas e violentas também para os seus atores. Vamos ouvir, na segunda parte desta conversa, a resposta do Marco a este áudio da Beatriz, como se vive nos bastidores esse processo de cura e de superação das dores destas pessoas, destes não atores que representam as suas vidas, e o que é que Marco deseja ver ou atingir através de um ator ou de uma atriz nas suas criações. A arte pode criar um pensamento mais profundo sobre as coisas. Vou também perguntar, vou querer saber mais histórias de bastidores, o que é que anda a preparar para os palcos? Ele já deu umas pistas, vou querer saber um pouco mais, para o grande ecrã também, e as músicas que o acompanham e as sugestões de verão que o Marco tem para poderem ver, ouvir, visitar. Isto e muito mais na segunda parte que será lançada na manhã deste sábado. Boas escutas.